a gravação. Bem, então hoje nós vamos iniciar nossa aula nosso assunto de topografia de hoje. Vocês estão vendo aí o slide, né? Se não estiverem, vocês me avisam. Nós vamos falar hoje sobre... Estão vendo, né? Nós vamos falar hoje sobre os acessórios e os equipamentos topográficos, né? Os principais, os mais utilizados nos serviços de topografia. Nós podemos dividir esses materiais em materiais que são utilizados no campo. Então, nós temos no campo atividade durante o levantamento topográfico, né? Que é o momento que o profissional está fazendo as medições, as mensurações da propriedade rural, né? É o caso que nós estamos estudando. E aí ele vai precisar utilizar piquetes de madeira, estacas, pregos, marretas, marreta ou então um batedor de madeira também, né? Pode ser que ele necessite de motosserra, motosserra para fazer a limpeza do caminho onde vai se passar para fazer as leituras, né? Aí, no caso, é necessário uma equipe para proceder essa limpeza da área, né? Do caminho para a passagem do profissional. Prancheta para anotações, caderneta de campo, baliza, prumo, trena, mira, tripé, teodolito, estação total e GPS, né? Vamos ver cada uma dessas situações aqui. Em outro momento, o profissional, depois de efetuar o levantamento topográfico e obter os dados de campo, ele vai para o escritório para trabalhar esses dados e produzir um memorial descritivo e uma planta topográfica, que são os produtos finais do trabalho, né? Ele vai apresentar isso para um cliente. Então, lá vai precisar de lápis, borracha, papel, régua, transferidor, quadros, escalímetro, computador, calculadoras, né? Lembrando que antigamente se fazia isso de forma manual, né? Os desenhos eram feitos de forma manuais. Hoje, são feitos de forma digital. Então, você pode precisar fazer rascunhos, croquis, manualmente, e depois transformar isso para um produto digital. Depende muito do equipamento que você utilizou durante o levantamento topográfico. Então, existem equipamentos muito sofisticados que já lhe dão os dados todos digitais, que são as estações totais, né? Então, isso a gente vai ver mais adiante, mais detalhadamente, né? Então, no campo, ele precisa de que materiais, né? As estacas e os piquetes são necessários para marcar os pontos topográficos. Nós vamos ver isso mais adiante, esses caracteres topográficos mais adiante. O ponto topográfico é o quê? É o ponto onde você vai medir, vai fazer as medidas no campo, né? É onde você colocou o equipamento, ali é uma estação, né? Você vai marcar o local onde você colocou o equipamento, você vai marcar os pontos, você vai medir a distância entre os pontos, né? Então, os piquetes e as estacas são usadas para, nós chamamos de materialização do ponto topográfico, né? Tornar ele visível, né? Marcado no terreno. A baliza é um acessório muito importante, é uma vara de metal, de alumínio, um material leve, pintada de branco e vermelho, e serve também para facilitar a visualização do ponto topográfico. Então, se o ponto está a uma determinada distância,
o profissional pode não conseguir enxergar, não vai conseguir visualizar a estaca, né? Que é a estaca de madeira. Então, no local tem que haver um funcionário, um auxiliar, que vai, auxiliar topográfico, que vai estar com a baliza e vai colocar naquele ponto topográfico para que eu possa ver a distância, utilizando o aparelho, né? A baliza tem que ser colocada sempre na vertical. Essa figura aqui mostra a pessoa com a baliza inclinada, é a posição incorreta. A posição correta é a baliza ser mantida na posição vertical. E aqui nessa figura mostra justamente o uso da baliza, né? Aqui você vê o aparelho colocado em um ponto e duas balizas colocadas em dois outros pontos. Então, o aparelho mira em uma baliza, visualiza a baliza, que está marcando um ponto. Esse ponto ele está materializado com um piquete, tá? E uma estaca. E depois o aparelho se volta para a baliza, outra baliza colocada em outro ponto. Então, esse movimento do aparelho, de uma baliza para outra, já nos permite medir o ângulo, né? O ângulo entre dois alinhamentos. Então, aqui nós temos alinhamentos e nós podemos medir o ângulo entre esses dois alinhamentos. Miras falantes ou miras estadimétricas, ou ainda estádia. São três denominações para o mesmo equipamento, que são réguas centimetradas, divididas em centímetros. Elas têm cerca de 3 metros de comprimento, 3 ou 4 metros de comprimento, e elas são dobráveis, né? Hoje em dia elas são dobráveis, eu acho que na época que eu estudei elas não eram dobráveis. E são dobráveis ou são telescópicas também, né? Elas se estendem e são contraídas, né? São de material leve. Aqui nós temos nas colas são de alumínio, então são bastante leves, porque tem que carregar isso no campo por várias horas, se torna cansativo. E ela permite medir a distância entre o aparelho e o ponto topográfico. Então, a baliza que nós vimos anteriormente, ela não possibilita a determinação da distância, apenas a posição e o ângulo é que nós temos como medir utilizando a baliza. Mas a mira, ela é mais útil porque ela tanto nos permite medir o ângulo, como nos possibilita medir a distância entre o aparelho e o ponto topográfico. E como é que se prossegue a leitura da mira, né? Então, como eu falei, ela é uma régua, ela é comprida, tem até 4 metros de comprimento, ela tem que ser bastante resistente, tem que ter uma certa resistência, né? Tem que ser manuseada com cuidado, né? E ela é dividida em centímetros. E ela é dividida em escalas de 10 centímetros e também de 1 centímetro, né? Então, ela é marcada aqui de 10 a 10 centímetros, como aqui nessa figura. Então, podemos ver aqui essa numeração 06, 07, 08, 09. Então, o que seria aqui 06? Seria 0,6 metros ou 60 centímetros. Aqui eu tenho 0,7 metros ou 70 centímetros, 0,8 metros ou 80 centímetros, aqui em cima 0,9 ou 90 centímetros. Então, ela está aqui dividida em espaços de 10 centímetros. Cada espaço desse está subdividido em 10 partes, né? Então, ele tem uma marcação em branco e uma marcação em preto. Então, cada marcação equivale a 1 centímetro. E também tem essa figura em formato de um E,
ou em formato de um 3, né? Ela se inverte, ela vai se invertendo aqui, né? Para que essa figura? Para facilitar a leitura à distância. Então, quando eu vejo essa figura, eu já divido aqui no meio. Abaixo dela tem 5 centímetros e acima dela mais 5 centímetros. Então, facilita na hora de contar a distância, né? Então, aqui eu já sei que tem acima dela, né? Abaixo tem 5 centímetros, então já conta aqui 6 centímetros. Então, 61, 62, 63, 64. Então, cada marcação equivale a 1 centímetro, né? Vamos seguir aqui, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho essa figura, né? E tenho aqui três leituras. É leitura 3, leitura 4, leitura 5. Vamos ver aqui, valor equivale a cada leitura. E eu tenho aqui a leitura 3, ela está bem no meio da marcação, bem dividindo aqui entre o 0,4 e o 0,5, né? Então, aqui eu vou contar 0,4, que são 40 centímetros, né? Então, 41, 42, 43, 44 e 45. Então, está acima da marcação 0,45. Então, a altura desse fio, nós chamamos de fios estadimétricos, né? A altura desse fio, a leitura dele é 0,45 metros. É melhor nós falarmos em metros do que em centímetros nas leituras, porque durante os cálculos nós vamos encontrar resultados em metros, né? Então, fica mais fácil se nós já formos fazendo as anotações em metros, né? Para termos todos uma mesma medida, né? Depois, ao final, você transforma em hectares, né? Quando for calcular a área. Nesse outro fio aqui, temos a leitura 4. Onde é que ela está aqui, né? Ó, está entre 0,5 e 0,6, né? Então, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54. Ora, ela está cortando ao meio. Então, até poderia dizer que é 0,54,5 ou 0,545. Só que no campo é uma leitura muito difícil de se obter, sinceramente, né? Você tem que ter uma visualização muito precisa. E a gente observa que muitos alunos não têm essa capacidade visual. Eu mesmo não tenho. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer essa leitura. Então, a gente pode colocar aqui como 0,54 metros, né? Sem nenhum problema. Na leitura 5, também 0,65 metros, né? É a mesma situação, né? Está aqui no 0,6, entre 0,7, né? Aqui ela tem uma leitura, um exemplo bem fácil, né? Vamos passar aqui. Depois nós vamos voltar a esse assunto, né? Mais à frente. Nós temos aqui outro acessório que é o nível de cantoneira. Nada mais, nada menos que um pequeno acessório que consiste num recipiente com líquido e uma bolha, e um círculo, né, de marcação. Então, ele serve para ser acoplado na baliza e também na mira falante. É bom ter alguns desses níveis de cantoneira, pelo menos 2. E aí ele vai permitir colocar no prumo, colocar a baliza ou a mira falante na posição vertical, né? Basta centralizar a bolha no centro do círculo, no centro da marcação, né? Para deixar a mira ou a baliza na posição vertical. E facilitar a leitura para obter uma leitura correta, né? Os tripés. Os tripés, eles são essa base de apoio que possui um acoplamento para colocar o equipamento. Aí você pode colocar a luneta, pode colocar um teodolito, uma estação total, uma antena de GPS, né? Coloquei GNSS aí, né? Mas é o GPS, né?
Então, no teodolito, você vai acoplar os equipamentos, os aparelhos que são usados para as medições, né? Então, é um material robusto, ele é um pouco pesado e tem que ter uma certa resistência para que o operador possa trabalhar com segurança, né? E o equipamento ele também fica em segurança, já que são equipamentos caros, né? Então, consiste nesses 3 pés, eles são retráteis, né? Tem aqui, tem esses parafusos para prender aqui, liberar os pés, né? Para que eles são extensíveis, né? Porque o terreno, ele nem sempre é plano. Geralmente, o terreno é irregular. Tem buracos, tem pedras, tem objetos, né? O ideal é fazer uma limpeza no local aonde vai fazer a medição, né? Ter sempre um auxiliar de campo. Aí o operário com a enxada, um facão, foice, para limpar os locais aonde vai se instalar os equipamentos, né? Então faz uma limpeza no local para colocar o tripé. Ele tem um parafuso aqui embaixo, você vê aqui a peça de apoio do parafuso e tem esse orifício, né? Então, o parafuso vai passar por esse orifício e vai prender na base do aparelho. E o aparelho vai ficar fixado aqui no tripé. Outros instrumentos topográficos, nós temos a trena. Então, quando você fala em medir algo, as pessoas geralmente pensam logo nas trenas, né? Trenas. E realmente elas são muito úteis. Para pequenas distâncias, elas são ideais, né? Mas para grandes distâncias, não. Elas dão um erro muito grande de medição, né? Elas não nos permitem medir, por exemplo, medição de desníveis, fica dificultado com o uso das trenas, né? Nós temos trenas abertas e trenas fechadas. E temos trenas de vários comprimentos, né? De 1 metro, de 3, de 5, de 25, de 50, né? Então, depende da sua necessidade. Eu, particularmente, no campo, prefiro usar as trenas abertas, porque elas sujam muito no trabalho. E elas tossem também, né? Então, quando a gente vai enrolar a trena, acaba tossendo ou entrando sujeira. Eu já perdi algumas trenas fechadas, porque elas acabavam enrolando aqui dentro, ou emperrando com as sujeiras do campo, no mato, a folha, terra, e acabava tendo que abrir a trena e danificava a trena, né? Então, essa trena fechada é mais para uso urbano, né? Eu aconselho, né? E para uso no campo, eu aconselho a trena aberta, né? É, você distorce ela com facilidade, faz a limpeza, enfim, eu aconselho. Então, as trenas, elas não são muito recomendadas para medir distâncias maiores, principalmente quando você necessita de uma certa precisão na medida, né? Se for medir coisas assim que não exigem muita precisão, não tem problema, você pode utilizar a treina à vontade. Mas um levantamento topográfico exige precisão, porque vai gerar um documento de terra, né? Então, eu não posso facilitar, né? Então, a trena, quando ela é esticada, ela forma uma curva voltada para baixo. Isso é chamado de erro de catenária, né? Aí você teria que corrigir o erro nas medições, né? Caso utilizasse a trena. É possível se fazer isso, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, é desnecessário. Vamos para o teodolito. O teodolito realmente é um aparelho extraordinário que foi desenvolvido e realmente revolucionou as medições de uma forma geral, medições de campo de uma forma geral. Ele hoje é um aparelho bastante sofisticado, ele é digital, né? Os equipamentos, na maioria, são digitais. Possui uma luneta, onde o operador faz as observações, e um painel digital que dá ao operador essas informações, né?
os dados que ele necessita. Alguns possuem saídas para transferir esses dados para mídias, para um pendrive ou para alguma mídia uma mídia digital, né? Alguns já têm essa facilidade. E com o teodolito, o que se faz com o teodolito? Então, basicamente, ele mede os ângulos verticais e os ângulos horizontais, e as distâncias verticais e também as distâncias horizontais. Então, com esse aparelho, nos permite obter essas informações, que são as informações necessárias para você fazer qualquer medição de qualquer área. A luneta. A luneta é um equipamento mais simples do que o teodolito. Ele é mais utilizado para medir pontos do mesmo nível, como, por exemplo, fazer uma marcação de uma curva de nível. Então, se faz com maior facilidade com a luneta. É um equipamento também mais barato e mais fácil de utilizar. Para medir pontos no mesmo nível numa obra ou uma área que vai ser nivelada, precisa fazer nivelamento. Então, se pode utilizar o nível de luneta, né? A estação total já é um equipamento mais sofisticado. E podemos dizer que é uma evolução do teodolito. Então, o teodolito que recebeu uma evolução e aí desenvolveu-se a estação total. Ela já permite a medição eletrônica de uma distância. Então, ela possui, algumas trabalham com onda de rádio, outras com feixe de laser, o feixe ou as ondas de rádio atingem o objeto, o ponto onde você precisa medir, retorna a informação e ela te dá uma medição mais precisa de uma determinada distância. Então, ela também permite a conexão com o GPS, com a antena de GPS, né? E dá coordenadas, que hoje em dia, em qualquer medição de área para fins de obtenção de documentação de terra rural, né, se exige o georreferenciamento da área, ou seja, os pontos que são medidos, eles têm que estar georreferenciados, eles têm que ter as suas coordenadas, e para obter as coordenadas, nós utilizamos o GPS. A estação total, então, ela permite esse acoplamento ao GPS. Ela não ela em si ela não é um GPS, mas ela pode ser acoplada a um GPS, né? Possui memória interna, conexão com o computador, então te dá um leque maior de possibilidades a estação total. Ela também é mais cara e é mais difícil de ser operada, né? Então, o uso dela vai ser feito de acordo com as necessidades do serviço, né? Serviço simples, eu não vou precisar ter uma estação total, fazer esse investimento todo. Aí é para serviços maiores, áreas grandes, que eu vou utilizar que eu vou ter muitos dados, muitos pontos a serem levantados, então ela permite esse armazenamento de muitas informações. Vou pular aqui. Vamos falar sobre GPS, né? Na verdade, o termo correto é Sistema Global de Navegação por Satélite, né? Sistema Global de Navegação por Satélite, né? Esse sistema global, ele permite uma conexão com satélites, né? Então, empresas empresas ou governos, né? Lançam satélites, né? Que ficam orbitando o planeta Terra, e esses satélites, eles têm uma localização, né? Eles se conectam com antenas, né? Antenas em solo, que lhe permite a localização dos pontos na Terra
com uma determinada precisão. Então, na verdade, o que nós chamamos de GPS, ele é um aparelho de GPS, né? Ele consegue se conectar com esses, é um aparelho que se conectar com esses satélites, com as ondas de rádio emitidas por esses satélites. E para obter uma posição na superfície da Terra, é necessário estar conectado com, no mínimo, ter uma boa conexão com, no mínimo, 3 satélites, né? No mínimo. Para se ter uma localização mais precisa, né? Se recomenda 10 satélites, né? Conectar-se com 10 satélites ao mesmo tempo, né? Então, ele tem um mostrador que indica quantos satélites estão em conexão e qual o nível dessa conexão, a qualidade dessa conexão com esses satélites, né? Bem, existem, na verdade, vários sistemas hoje no planeta, né? Vários sistemas hoje na Terra, né? O mais conhecido e o mais antigo é o GPS, né? Que é um sistema americano, que é o sistema de posicionamento global lançado pelos Estados Unidos, né? Com finalidades comerciais, mas também com finalidades estratégicas, né? Que está em operação desde 1995. De longe, o mais conhecido e o mais utilizado, o mais comercializado no mundo, né? Mas existe também o sistema russo, que é o GLONASS, que está operacional desde 2011. Então, os russos eles não querem depender dos americanos, né? Então, eles têm que ter sua própria localização, sua própria fonte de informações de localização. Então, o GLONASS ele é mais de uso estratégico do que comercial. Existe também o sistema europeu, Galileu, que já está operacional, está em fase de implantação, mas já se encontra em uso operacional. É usado mais para pesquisas, também tem fins comerciais, né? E o sistema chinês, que é o Compass, né? Também já está em uso pelos chineses, né? Inclusive já é comercial também, né? Então já existe no mundo 4 sistemas existentes, né? Deve surgir outros mais à frente, né? Por enquanto existem esses 4. Bem, vamos falar um pouco sobre o uso do teodolito, né? O teodolito, nós já mostramos ele, esse aparelho, né? Esse equipamento, que é utilizado para fazer as medições no campo. E como eu disse, ele é utilizado para medir ângulos e distâncias, tanto horizontais como verticais, né? Nós vamos ver mais adiante o que é cada uma dessas medições, né? Com maior detalhes, né? Mas vamos ver um pouco aqui sobre os componentes do teodolito, de uma forma bastante resumida, né? Aqui nós temos embaixo uma base de acoplamento. É uma peça metálica bastante robusta, em formato de triângulo, e ela é acoplada sobre o tripé. Então, se vocês observarem, o tripé ele também tem uma base triangular, que tem um orifício no meio, que é o chametração, né? Então, o teodolito possui aqui uma rosca, e o parafuso que existe no tripé, ele encaixa nessa rosca, né? E aí prende o teodolito no tripé. Então, através dessa base de acoplamento em que o teodolito fica preso e posicionado no tripé. Nós temos aqui parafusos, né? Aqui eu posso ver 2 parafusos, mas são 3, um em cada extremidade desse tripé. Perdão, dessa base, né? Dessa base triangular, que está aqui em espanhol, né? Calantes de estacionamento, né? Mas nós chamamos de parafusos calantes.
esses parafusos, eles servem para ajustar e nivelar o teodolito. Então, quando você gira esses parafusos, o teodolito, o aparelho sobe um pouco e desce um pouco, e você vai girando esses parafusos para colocar o teodolito em nível. Ele tem que ser trabalhado perfeitamente nivelado, né? Então, a gente gira esses parafusos para nivelar o teodolito. Trava da base. Essa trava aqui, essa peça, ela é usada para separar a base do restante do aparelho, para fazer algum tipo de manutenção, de limpeza, de correção de alguma situação, né? É apenas para fazer a separação. Nível de bolha. Aqui nós temos uma peça circular com um líquido e uma bolha. E essa bolha serve para nivelar o teodolito, né? Então, você vai girando esses 3 parafusos de nivelamento, que estão aqui embaixo na base, e até você conseguir colocar a bolha no centro desse recipiente, né? Centralizado aqui nesse recipiente. Aí vai indicar que o teodolito está nivelado. Existe um outro nível de bolha que não está visível aqui, mas a gente vai estar falando de outro material, que também serve para fazer o nivelamento do teodolito. Esse parafuso aqui, ele serve para 2 situações. Para travar o giro horizontal do aparelho. Então, esse aparelho, o teodolito, ele faz um giro, a base fica presa, e ele gira sobre a base, faz um movimento giratório. Você gira ele, observando pela luneta, até você encontrar o ponto que você quer fazer a medição. Então, quando você encontra aquele ponto, você trava o aparelho aqui nesse botão. Tem um botão maior e um botão menor. O botão menor serve para fazer um ajuste fino no giro. Então, ele fica ainda com uma margem de movimento, uma pequena margem de movimento que você faz utilizando esse botão menor. Nós temos aqui o visor digital, que é essa tela digital que mostra as informações. Que informações? Os ângulos, principalmente os ângulos, tanto o ângulo vertical como o ângulo horizontal. Ele não dá diretamente a distância. A distância nós medimos de forma indireta, que nós vamos ver mais adiante. Esse parafuso aqui, muito parecido com o anterior, ele serve para travar a luneta. Então, a luneta também tem um giro, só que o giro da luneta é um giro vertical. Então, enquanto que o aparelho, sobre a base, ele faz um movimento giratório horizontal, a luneta, por si, faz um movimento giratório vertical. E esse parafuso serve justamente para travar o movimento da luneta e fazer um ajuste fino na luneta para que você faça a observação mais precisa do ponto que você vai fazer a medição. Bem, aqui nós temos a luneta, né? A luneta parece muito com um binóculo monocular, né? E possui um jogo de lentes aqui no interior que serve para ampliar o objeto que você está tendo que observar, ou melhor, o ponto topográfico que você está observando. Nesse ponto vai estar ou um auxiliar com uma baliza ou com uma mira estadimétrica, né? E esse que você vai ter que procurar, essa baliza ou essa mira estadimétrica. Essa luneta, ela possui uma marcação no seu interior que nós chamamos de fios estadimétricos. Esses fios estadimétricos
que são utilizados para medir, para calcular, para determinar indiretamente a distância entre o aparelho e o ponto topográfico que eu vou estar observando, né? Vamos falar dos fios estadimétricos mais adiante. Acima e abaixo da luneta, eu tenho uma pequena peça que é, vamos passar aqui, é a visada primária, né? Aqui é nada mais é do que uma pequena luneta, um pequeno tubo, também com uma lente, em que você, com uma visão mais aberta. A luneta tem a visão mais fechada, e essa visada primária tem a visão mais aberta. Então, às vezes, quando o ponto está muito distante, ou está fora de foco, nós temos dificuldade de localizá-lo com a luneta. Então, a gente observa aqui, através dessa visada primária, como ela dá uma visão mais aberta, você consegue direcionar melhor a luneta, e depois você olha na luneta, você regula com precisão a posição no ponto topográfico, né? Então, é um instrumento auxiliar para a visualização do ponto topográfico. Bem, então, nós ficamos hoje por aqui falando sobre os equipamentos topográficos. Deixa eu parar a gravação.